Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Para comemorar tudo que já foi conquistado pelo público feminino e os desafios já enfrentados, o Potiguar Notícias vai promover durante todo o mês de março, mês da mulher, uma programação especial em homenagem às mulheres que se destacaram na política, empreendedorismo, saúde, educação, justiça, comunicação e bem-estar. Contamos com a sua audiência. Eu espero você. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o jornal Potiguar Notícias. Muito boa tarde, muito boa semana para todos vocês. Nós somos o jornal Potiguar Notícias, segunda edição. Eu sou Jean Leite. Eu gostaria de começar mandando um forte abraço para todas as rádios que estão conectadas conosco nesse momento. A Cena TV, a Web TV de Macaíba, 105 FM em Ceará Mirim, FM Liberdade em Felipe Guerra, Macaíba FM, FM Flores em Jaçanã, FM Executivo em Nísia Floresta, FM São Gonçalo em São Gonçalo do Amarante, Zona Norte FM na Zona Norte de Natal, Liberdade FM em Cerro Corá, Asas da Esperança em Mossoró, Santa Rita FM em Santa Cruz, Rádio Seridó FM em Carnaúba dos Dantas, Pontal FM em Bahia Formosa, Princesa FM em São Bento do Trairi, Curimataú FM em Nova Cruz, Guaíras FM em Areis, Rádio Goianinha, Rádio Educativa Goianinha, TV Rádio Goianinha Web, Rádio Saudade Web, Extremóis FM, e você pode nos assistir pelo YouTube, Potiguar Notícias TV, PNTV Web, no YouTube. Você pode assistir ao vivo ou rever esse programa e todos os nossos programas da grade do Potiguar Notícias. Um giro de notícias, começando com uma boa notícia, né? Dia V de vacinação tem quase 30 mil doses aplicadas, com uma grande mobilização da vacinação realizada no sábado agora, dia 19, no dia V, com a aplicação de 29.826 doses de vacina contra o Covid-19 em todo o Rio Grande do Norte. Com isso, o Estado conseguiu atingir o percentual de 50% de vacinados com a terceira dose. Das 29.826 doses aplicadas no sábado, um total de 16.846 foram da D3, a terceira dose.
Da segunda dose, foram 5.061 imunizados. E, por incrível que pareça, tomaram a primeira dose 2.184 pessoas. Eu acho incrível. A essa altura do campeonato, com todas as comprovações necessárias de que a vacina salva, o sujeito ainda não tomou nem a primeira dose. Bom, pelo menos essas 2.184 pessoas, sábado agora tomaram a primeira dose. Que façam o dever de casa e tomem a segunda dose e a terceira dose. Também foram registradas 5.735 pessoas imunizadas com a quarta dose. Ontem eu estava discutindo isso com alguns colegas sobre a quarta dose, aí um que tomou a terceira dose acredita na vacina, disse, não sei. Eu digo, peraí, você é infectologista? Não. Você é cientista? Também não. Como você não sabe? Rapaz, o Covid-19 é uma gripe, é o vírus de uma gripe, um tipo de gripe, letal, perigoso, deixa sequelas, mata e matou muita gente no mundo inteiro. Não tem boquinha. A gripe comum, influenza, todo ano nós não nos vacinamos, a campanha é feita para os idosos a partir de 60 anos. Todo ano não tem um calendário que já é comum se vacinar todo ano para a gripe comum. Por que não teremos um calendário para se vacinar contra o Covid-19 todo ano? É uma gripe. E ela se transmuta ano após ano. Tá? Tem uma cepa e depois teve outra, depois veio uma outra com consequências diferentes, piores. Tem que se vacinar. A solução é a vacina. Deixa o seu bracinho e ponto final. É gratuito. Não, porque... Chuva volta a causar inundações em Petrópolis. Deixa 5 vítimas em novo temporal. É uma tragédia. Bom, é uma tragédia anunciada, né? Todo ano acontece isso, mas a gente lamenta profundamente. Pouco mais de um mês após a tempestade que deixou 233 mortos e 4 desaparecidos, as chuvas em Petrópolis voltaram a assustar na tarde desse domingo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, no estado do Rio de Janeiro, essas chuvas mataram pelo menos 5 pessoas. As fortes chuvas desse domingo fizeram a Defesa Civil acionar ao menos 2 vezes as sirenes para que as pessoas deixassem as áreas de risco. O alerta para o risco de deslizamento continua em vigor nessa segunda-feira. Horrível. Rodovias em Natal terão 76 novos radares implantados pelo Detran. É um Big Brother. Olha que maravilha, 76 novos radares. A licitação para a contratação alguém vai ganhar muito bem aí. A fiscalização eletrônica foi concluída e serão instalados equipamentos modernos de monitoramento das rodovias de Natal. Com isso, o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte, o Detran, deverá implantar novos radares em 76 faixas de rolamento situadas nas avenidas Engenheiro Roberto Freire, Via Costeiro, Rota do Sol, João Medeiros Filho, na Zona Norte, e o prolongamento da Avenida Prudente de Moraes. A iniciativa, de acordo com o órgão, vai ampliar a segurança viária das rodovias estaduais e integram o fluxo de veículos. Eu era menino e se falava da indústria das multas. Eu era menino, olhe para mim. Eu era menino e se falava da indústria das multas. Eu não sou mais um menino, você está vendo se você estiver assistindo pelo YouTube. Mas eu não sou do Ministério Público, deve ter alguém acompanhando isso. O Rio Grande do Norte tem a segunda gasolina mais cara. O Giro de Notícias começou com notícias positivas, mas parece que degringolou, sabe?
Outra notícia ruim. O Rio Grande do Norte tem a segunda gasolina mais cara do país. E Parnamirim é o município com o valor mais caro. É um negócio impressionante. De acordo com a nova pesquisa semanal do Sistema de Levantamento de Preços, a ANAP, o estado do Rio Grande do Norte é o segundo país rico, um estado rico como o nosso, é o segundo na lista de gasolina mais cara do país. No Rio Grande do Norte, o preço médio da gasolina ficou em 7,921 centavos, ou seja, 8. Enquanto que no Piauí, outro país riquíssimo, outro estado riquíssimo, o preço foi de R$ 7,992. R$ 7,99. 8. Gasolina a R$ 8. Eu não vejo uma bandeirinha na rua, fora. Eu não vejo aquela moça que fez um escândalo, viralizou. Gasolina R$ 2,90, gasolina R$ 2,90, não vamos parar, vamos tirar o governo. Eu não vejo silêncio da população. Parece que o gigante foi dormir e está hibernando. Cadê esse povo que fez tanta gritaria? R$ 8 um litro de gasolina, é mole? Ministro do Supremo Tribunal Federal revoga o bloqueio após o Telegram cumprir determinações. Olha, cumpriu. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou, né, nesse domingo, ontem, a ordem de bloqueio ao aplicativo Telegram, após o cumprimento de determinações da Corte que estavam pendentes. No sábado, ele havia dado um prazo de 24 horas para o cumprimento de uma lista de determinações que incluía a indicação de representantes oficiais do aplicativo no Brasil, que é os caras que vão ser presos, o envio de informações sobre providências para combate à desinformação e o cumprimento integral de decisões que determinam retirada do conteúdo ou bloqueio de canal. Não pode, gente. Isso aí tá achando que o Brasil é casa de mãe Joana. O sujeito tem um aplicativo com maior disseminação de fake news, com grupos barra pesada de venda de órgão, venda de droga, venda de ser humano, tudo ali no Telegram. Você sabe disso, né? A Deep Web, a web mais profunda, barra pesada. E aí os donos do Telegram dizem, não, nós não obedecemos a nenhuma jurisdição de país nenhum, nós somos libertários. Ei, não é assim não. E aí o Brasil tirou do ar e eles aceitaram, acataram, pelo menos é o que informa essa matéria, e voltaram ao ar. Você pode ler todas essas matérias e muitas outras reportagens no nosso portal Potiguar Notícias. Acesse agora esse portal poderoso e fique muito bem informado. Feito o giro de notícias, vamos conversar sobre redes sociais, vamos conversar sobre empreendedorismo, vamos conversar sobre como colocar uma marca nas redes sociais e utilizá-la bem. Um minutinho, eu volto daqui a pouco. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos.
Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Para comemorar tudo que já foi conquistado pelo público feminino e os desafios já enfrentados, o Potiguar Notícias vai promover durante todo o mês de março, o mês da mulher, uma programação especial em homenagem às mulheres que se destacaram na política, empreendedorismo, saúde, educação, justiça, comunicação e bem-estar. Contamos com a sua audiência. Eu espero você. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Vamos falar sobre as redes sociais. Redes sociais. Tem gente que mora nas redes sociais. Eu estou falando de Facebook, eu estou falando de Twitter, eu estou falando de WhatsApp, eu estou falando de Instagram. E eu estou aqui ao lado com uma pessoa que tem, ao longo desses últimos anos, se especializado em ler, em estudar, em entender essa questão da comunicação nas redes sociais. Bruno Soares, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jean. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham, sejam pelo canal do YouTube, seja pela rádio. Uma satisfação imensa e obrigado pelo convite. Bruno, as redes sociais são um fenômeno já faz algum tempo, né? No mundo inteiro. As pessoas começou como uma forma de integrar pessoas, né? Quem assistiu o filme sobre o YouTube viu que o Mark ele criou porque era tímido, porque queria formar grupos e tal, e se transformou num fenômeno. Antes disso tinham outros, eu estou falando besteira aqui, como se o Facebook tivesse sido o primeiro, mas eu sou do tempo do Orkut. Eu quis ficar novinho aqui, mas não sou não. Eu me lembro do Orkut. Semana passada eu falei sobre o Orkut, tem as comunidades e tal, era muito interessante. Depois veio o Facebook, virou um grande fenômeno. E depois do Facebook, que hoje, inclusive, ele tem perdido participantes, né? Aí veio o Instagram, veio o Telegram, que a gente falou agora há pouco, o WhatsApp, todo mundo usa, comercialmente muito usado. Enfim, são muitas redes. E eu queria perguntar para você, como é que um empreendedor, né? E aí eu vou falar do empreendedor de pequeno porte, alguém que tenha uma doceria, alguém que tenha uma loja, uma sapataria, alguém que tenha uma loja de pet shop, né? Como é que esse pequeno empreendedor, ou quem vai empreender, né? Quem vou começar um novo negócio e vou colocar nas redes sociais, deve enxergar as redes sociais como algo fútil, algo bobo, ou vale a pena? Me fale. Então, você já deu um resumo aí sobre as principais redes sociais existentes, onde de fato a mais dominante hoje é o Instagram. Sim. Mas para aquele que está querendo chegar na rede social, primeiramente ele precisa entender o nicho de mercado dele, o ambiente em que ele está. Se ele quer atingir a comunidade do bairro ou se ele quer ir mais além. Porque a internet é o mundo todo, está conectado ali. Então, assim, não adianta ele construir algo e ele não ter uma continuidade. Não adianta ele não ter como é que a gente pode falar melhor? Uma intensidade na coisa. Se ele começou, ele tem que continuar. Agora então, você falou uma coisa interessante. Ele tem que saber para quem ele vai se comunicar. Isso. Porque, por exemplo, eu vou voltar ao exemplo. Eu tenho uma doceria, né? Eu sei fazer bolo, que a gente vê muitas propagandas de banco. Fulana fazia bolo em casa e aí entrou na internet. Mas não é, então eu vou me comunicar
com o mundo. Não é isso. Antes de entrar na internet, você precisa saber para quem você vai se comunicar. Perfeito. Se é para os seus vizinhos, ou a sua cidade, ou o seu estado, ou o Brasil, ou se você realmente quer se comunicar com o mundo inteiro. E para você se comunicar com o mundo inteiro com um bolo, você tem que saber como é que se manda para o mundo inteiro, ou enfim, eu imagino que seja isso. Isso, aí você, para você estar presente na internet, você precisa desprender de um monte de coisa, dentre elas é tempo, dedicação. Então vamos lá, não adianta, eu pegando esse exemplo da doceria, eu sei que você gosta muito de doce. Só vai dar esse exemplo de comida. Então, assim, se você vai colocar esse negócio aqui, eu sei fazer bolo muito bem, né? Sei fazer bolo. Mas aí eu quero comunicar isso. Eu quero levar isso para o outro. Primeiro, geralmente, quem chega primeiro é a família. Opa, eu quero, faz, saiu para mim. Quem está próximo. E às vezes aí também já é uma outra temática, mas aí entra a questão da precificação. Quando você vai entrar no mercado digital, né? Porque aí o Instagram, entre as outras redes que a gente vai falar um pouco mais também, você precisa também saber da precificação. Qual é o seu custo por milhão. Sim. Né, na hora da publicação. Então, você fez uma postagem, você vai vender um bolo, detalhe também, não faça só a venda. Porque assim, você também tem que ter o equilíbrio na hora das suas publicações. Sim. Muita gente, às vezes, excede, que aí também é uma outra temática, comete muito excesso na hora de postar memes. Sim. Entendeu? Mistura. Isso. Então, você tem que manter um equilíbrio. A comunicação com o seu público é como você bem citou a respeito do vizinho. Você vai vender ali para o vizinho, então com o vizinho você brinca, você sorri, você fala sério. Então na rede social é do mesmo jeito. A rede social é digital, porque a rede social já existe, o relacionamento. Eu conheço você me conhece. Então na rede social, apenas o acesso passou a ser no digital. A internet, o smartphone. Então, o smartphone, você leva tudo isso no bolso. Para onde você for, você pode comunicar. Não é? Então, o indivíduo tem que entender que ele está se comunicando, ele precisa se comunicar, não é só querer se comunicar, porque a comunicação é o que eu falo e o que o outro também entende, compreende. Se eu me comunicar, se eu colocar na internet, vamos citar só o Instagram, posts que se comuniquem com um público fora do estado, o meu público próximo de mim não vai comprar. Então, você está falando para outras pessoas. Eu vejo muito isso acontecer. Você tem que, então, você está me colocando, Bruno, clareando muito bem, que antes de começar a colocar posts no Instagram da sua empresa, do seu negócio, porque a gente está falando aqui de negócio. Isso. Você tem que saber quem é que você quer atingir. Perfeitamente. Eu quero atingir os meus vizinhos. Então eu vou colocar fotos com os lugares aqui do bairro, os principais lugares. Eu vou colocar uma linguagem que seja próxima aqui do pessoal. Todo mundo vai entender, né? Não, eu quero colocar meu produto, bolsas, por exemplo, para o Brasil inteiro. Então eu não posso estar falando só do meu bairro. O cara que mora lá no Rio Grande do Sul, o cara que mora lá em São Paulo, não vai compreender aquela piada, aquela sátira, porque não mora aqui. Não Exato. E também assim, Jean, é importante também citar o seguinte, quando você vai para a internet, primeiro você tem que saber para quem vai comunicar. Isso. E é claro, você também tem que saber do seu próprio negócio, como é que está o seu estoque, como é que está o seu abastecimento, como é que está a sua logística. Porque assim, hoje o Instagram, o WhatsApp, como ferramentas de vendas, é muito rápido. A gente está numa cultura também da agilidade, da pressa. Então, porque de fato virou uma necessidade. Então, assim, quando a gente faz uma publicação de um produto, quando falando de produto para a venda, a gente tem que ficar com aquela questão de que eu tenho estoque, eu tenho que ter aquilo. Não adianta eu postar a foto do bolo bonito lá, aquele bolo com a cereja em cima,
Se eu não estou com estoque, eu não tenho como chegar esse produto até o meu cliente, não é? Você chama atenção para o todo. Isso. Né? E uma coisa que você está falando e eu estou aqui concordando em gênero, grau e número. Antes de entrar na internet, antes de entrar na rede social, antes de fazer o seu marketing, você tem que ter uma boa estrutura por fora, é o dever de casa, quer dizer, às vezes, já aconteceu comigo, você vê um glamour enorme, ali cada foto linda, tirada de iPhone, ou tirada com uma câmera, boa luz, você diz, nossa, que maravilha, e aí você quer consumir aquele produto, né, aquele serviço, e aí quando você vai consumir, não é nada daquilo, é só merchan, é só marketing e você jamais indicará aquilo, voltará para aquele lugar ou consumirá aquele produto, porque era só merchan. No Instagram é a coisa mais linda do mundo, mas por fora não tem aquele sabor visual que, entre aspas, estava sendo vendido, enfim. Então você que é administrador de empresa, está chamando a atenção para isso, para essa âncora. Faça um excelente dever de casa antes de ir se vender no Instagram, por exemplo. Você tem que ter uma estrutura muito boa, muito bem feita, o produto ser muito bom. Então, o plus, aí é por mim, o algo mais, a ferramenta de vendas, aí sim você pode usar o Instagram, por exemplo, né? Aí deixa eu te perguntar, por que e eu tenho ouvido também muito isso, me preparando aqui para essa entrevista, eu li sobre isso, ter uma marca forte no Instagram é sinônimo de lucro, é sinônimo de faturamento, bom faturamento. Por que é tão importante hoje você ter o seu produto, sua empresa nas redes sociais, Bruno? Então, primeiro, no diálogo, a gente começou aqui falando que assim, a gente tem que estar onde o nosso cliente está. Então, se eu fiz a minha pesquisa de mercado e sei que a maioria dos meus clientes estão... Qual é a rede social mais dominante hoje? É o Instagram. Sim. Então, se eles estão no Instagram, eu tenho que usar uma linguagem que atinja ele. E é claro que aí eu tenho que fazer uma boa marca, tenho que ter um logotipo que chame a atenção, tenho que ter uma identidade visual que chame a atenção. Sim. E isso ser migrado para as fotos. Realmente Sim. Tem muito aí tem muita gente que vende um salmão, mas é uma sardinha. Não tirando o mérito de cada sabor. Sim, sim. Mas que às vezes acontece isso, você vê uma coisa e é outra, não é? Então é importante a gente ter essa perspectiva do espaço onde a gente quer atingir, certo? Primeiro, a noção, e tendo essa marca forte nas redes sociais, aí eu vou me comunicando. Não adianta também eu chegar lá no Instagram e não responder os comentários, não responder no direct. Sim. Certo? Então, isso é muito importante. Da mesma forma como você vai numa sapataria comprar um sapato, certo? Você quer que aquele atendente lhe dê um bom atendimento, lhe preste um bom atendimento, senão você não volta. Você já relatou isso agora há pouco, de que o usuário ele não vai voltar mais. Isso se chama reputação da empresa, da marca. E o vendedor, quando você, microempreendedor ou profissional autônomo, se expõe na rede Sim. social, na internet, você é o seu próprio vendedor. Então, se você não responder o seu cliente, o seu seguidor, jamais você vai transformar ele em fã. Que fã hoje, essa é a pegada. Você tem que transformar o seu seguidor em fã, que aí ele é quem vai lhe promover. Sim. Ele é quem vai lhe apresentar para outros usuários que também transformaram em fãs. Então, assim, para as grandes marcas, né, é claro, falando no contexto, muitas marcas surgiram muito antes das redes sociais. As redes sociais é de um dia desse para cá. Sim, sem dúvida. Certo? Então, quando a gente fala em grandes marcas, aí vem também a questão da humanização da marca, vem também a personificação da marca, onde ela tem que estar mais perto do cliente, do usuário,
e se comunicar de uma forma que o cliente entenda. Posso citar uma grande marca? Posso citar uma grande marca aqui? Pode, meu filho. Por exemplo... Traga um merchandise para cá também. Por exemplo, quando se fala hoje em Magalu, Magazine Luiza, primeiro era um nome bem grande, Magazine Luiza. E assim, enxugou um pouco, Magalu. E ainda tem mais, a personificação é Lu da Magalu. Se você fizer uma compra, seja pelo app, seja pelo WhatsApp, que aí também assim, você tem que ter multicanais. Sim. Né? Você chega um WhatsApp para você. Olá, eu sou a Lu da Magalu. Então, trazendo isso para os demais... Que é um avatar, né? Isso, perfeito. Que é um avatar. Então, é a personificação da marca. Então, ela adquiriu um personagem para chegar até o seu usuário, para chegar até o seu cliente. De uma forma bem mais próxima. Então, é como se você estivesse lá na loja, conversando com o vendedor. Então, essa é a proposta de você personificar a sua marca. E aí também tem um cuidado, Jean. É bom também ter um grande cuidado de, se você é a sua marca, que é isso a gente trabalha muito, você S.A., se você é a sua marca, então você tem a sua empresa e você é o chefe de cozinha, você é o barbeiro responsável por aquele ambiente, você é o doceiro responsável por aqueles doces, então tem que ter cuidado naquilo que você vai estar publicando. Tem muita gente aí crescendo aí horrores nas redes sociais, mas que não, porque quer causar burburinho, causando burburinho com assuntos polêmicos, para gerar engajamento, mas às vezes não é aquilo que de fato ele comunica, não é aquilo que de fato ele está querendo vender, ele está querendo só puxar o algoritmo das redes sociais. Lacrar. Exatamente. Aí não adianta, de repente lá você que tem a sua rede de doces, o seu comércio de doces, aí de repente lá, eu sou a favor da esquerda, aí de repente vai gerar burburinho, porque não, mas ele me disse agora há pouco que era da direita, e aí, como é que você vai tendo um equilíbrio naquilo que você vai publicar? Não. E outro cuidado, que aí é a questão da perfil pessoal e o perfil comercial. Sim. O perfil pessoal e o perfil comercial. Então, as grandes marcas, ela não vai criar um perfil pessoal. E o comércio, a pequena empresa, o pequeno negócio que está iniciando agora, ela tem que ir para um perfil comercial, o perfil profissional. E aí... Tem que haver um equilíbrio, né, Bruno? Quer dizer, na verdade... Você não está aqui propondo que as pessoas se anulem, não é isso, mas há de se ter um equilíbrio ou você posicionar-se, né, claramente, abertamente e sabendo que isso vai gerar consequências. Né? Eu sou uma pessoa que sempre votarei, estarei à esquerda, ponto. Não há nenhum perigo de que eu esteja à direita. Agora, mas tem gente que não vai gostar de você. Sim. Paciência. Eu tenho amigos de direita. Porque nós não concordamos com essa coisa de que você ter um partido ou ter um posicionamento político é como briga de torcida, não é? E como está o Brasil atualmente. Então você pode ter à sua volta clientes, pessoas, amigos, grandes amigos que têm uma religião diferente da sua, que tem um time de futebol diferente do seu, que tem um pensamento político diferente do seu. Isso é amigo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Infelizmente, hoje no Brasil e nas redes sociais não dá para ser assim. Falou que é vermelho, a briga come. Falou que é azul, é um estado de burrice. Ponto. Você quer coadunar com esse estado de burrice? Você quer concordar com isso ou não? Se você não concorda e se posiciona, você sabe que você vai ter consequências. Isso, pronto. As pessoas vão se afastar de você, aquelas que são contrárias e tal. Como tem muito idiota que deixa de falar com alguém porque a pessoa é de outro time de futebol,
como uma pessoa é de outra religião, não aceita Jesus, então não sei o que, é macumbeiro. Tem esse tipo de idiota. Nas redes sociais também. Exatamente. Né? Infelizmente. Nas redes sociais se torna até mais intenso. Por isso que quando eu comentei isso, é para a gente ficar atento quando você está à frente de um negócio, você tem que condizer com aquilo do negócio. Né? E claro, quando se posiciona, ficar atento às consequências. Né? Não é que você não vai se posicionar, você precisa. É uma opção sua. Isso, mas que você tem que também, quando a gente vai fazer o estudo de mercado para colocar a empresa, na rede social você também tem que fazer o estudo do seu público. Né? Justamente é para saber, eu tenho aqueles que vão condizer com a minha ideia, mas tem aqueles que não. Então, como é que eu vou me comportar com isso? Então, é justamente aí, saber das consequências que aquilo pode levar. E na rede social, amigo, você comprou um negócio, não gostou, nunca mais você vai na loja. Mas quando é na internet e com o avanço do smartphone, você divulga o que você quer. Sim. Você vai lá, filmou, pega aquele produto, olha, não gostei, marca, bota na rede social, vai no Reclame Aqui, que hoje tem essa ferramenta também importantíssima e poderosa. Então você vai lá no Reclame Aqui, existe uma infinidade. Então quando você vai para a internet, você também tem que estar ciente das consequências que podem ocorrer com a sua marca, com a sua empresa, com o seu nome. Eu acho que você está aí falando para a gente, está dando uma aula sobre isso e está colocando muito bem claro. Bom, existe uma forma das empresas, uma empresa de pequeno e médio porte, entrar nas redes sociais para faturar, para fazer negócio. Existe uma forma relativamente, vamos dizer assim, simples, mas profissional, bem organizada, coerente. E existe uma forma que você pode fazer o que você quiser com a sua rede social. Agora, com certeza ela não vai lhe dar todo o poder que a rede poderia lhe dar. Se você entrar sabendo com quem você quer se comunicar, fazendo posts que atingem, fazendo cartazes que atingem exatamente o coração e a mente daquele potencial cliente seu, você vai ter um sucesso muito grande. Se você entra aleatoriamente, falando de tudo, de A a Z e tal, de uma forma desordenada, de uma forma não coerente, você vai ter mais dificuldade. Vamos falar da parte técnica, Bruno. Essas questões que eu de vez em quando também ouço, assisto o vídeo, a questão das cores, paleta de cores, do horário para postar e da forma, se é um vídeo, ou se é só um cartaz, ou se é um vídeo no story. Isso tem impacto? Como é que isso foi? Eu sou um dinossauro, então, como é que isso funciona? Pronto, mais uma vez é a forma de você comunicar com o seu seguidor, certo, com o seu cliente, falando de empresa. Sua audiência. Né? Com a sua audiência. Então, se você vai fazer uma publicação no feed, na timeline, na linha do tempo, sim, você precisa saber quais são as dimensões, que geralmente sim, hoje a mais comum é 1080 por 1080, que é o formato quadrado, mas existe o formato retangular, existe o formato paisagem. Aí você, no story, aí uma publicação, é uma informação que com 24 horas some, que foi algo que surgiu com o Snapchat. Sim. Surgiu com o Snapchat e aí todas as outras redes aderiram. Que o Snapchat, para quem não conhece, era um outro aplicativo. Exato, é uma rede social também, é uma rede social... Existe ainda? Existe. É uma rede social também que é um fantasminha, que aí ele some. E aí com 24 horas, tchau. Então aí as outras redes passaram a trazer para o seu nicho também. Né? Foi o Instagram colocou o History. Aí o Facebook também, History. O WhatsApp é o status. E assim vai. Então, assim, você tem que saber, se você quer comunicar com o seu cliente e sabe que ele está ali, faça aquilo. Aí, por exemplo, hoje, a dominante aqui no Brasil é o Instagram. E muitas vezes o Brasil é colocado como lugar de estudo para outros lançamentos. Quando eles estão pensando em lançar alguma coisa, Brasil vai ser o primeiro. E depois desses testes realizados,
Aí eles vão fazendo, para quem tem desenvolvedor, é um Instagram beta. Você baixa lá e você pode ir testando aquelas novidades. Sim. Fica um pouco mais lento o seu smartphone, mas é uma forma de você ser um colaborador naqueles testes. Quando eles lançam uma coisa, você é o primeiro a visualizar. Entendi. Né? E aí, você sabendo de como quer comunicar, se for um vídeo, que o vídeo também ele tem a legenda, né? Que é importante também ter uma legenda para o pessoal entender um pouco, que às vezes há muita gente que escuta vídeo também, isso já é comprovado por estatística, o pessoal vê muito os vídeos, mas não escuta. Então ele vê lá só a legenda, ele está passando o vídeo, mas às vezes ele está em algum local que não pode escutar. E está sem o seu fone de ouvido, e aí ele vai lá e vê o vídeo, está querendo entender aquele vídeo só com a legenda. Veja que loucura nós chegamos. Bom, a questão aí tem essa diferença entre postar no Story, que é rápido, que é uma coisa que você sabe que, né, é 24 horas? 24 horas. É justamente a dinâmica da própria sociedade hoje da pressa, de querer algo mais rápido. Então, assim, se eu quero... a gente também tem que perceber como é que se diz? A transformação contínua do consumidor, do cliente. E aí ele tá vendo, gosta muito de ver vídeos curtos. Por isso que o TikTok está numa crescente imensa. E aí o Instagram... O TikTok, meu filho, você fala assim como se eu... Mano, o TikTok é outra rede. É outra rede. O TikTok é outra rede social que está em grande expansão aqui no Brasil. E ela começou principalmente com as dancinhas, as populares dancinhas. Se você viu dancinha no Instagram é porque a maioria veio até dentro do Instagram. Até dentro do Instagram o pessoal fala do aplicativo vizinho, porque há também uma questão de como você vai... Você não pode... Isso, a competitividade. Mas que o Instagram viu, poxa, o pessoal está trazendo coisa do outro aplicativo para cá, peraí, lançaram o Reels. O Reels é justamente a mesma pegada. No entanto, eu posso usar... São vídeos curtos. Vídeos curtos, Reels. Isso. No entanto, eu posso publicar um Reels só com dancinha, um TikTok também só com dancinha? Não. Tem muitas coisas, tem uma vastidão de coisas. E outra, você, consumidor daquele conteúdo, você tem que dizer aquilo que você quer consumir. Sim. Então, assim, se você vai na hora das suas configurações, você pode colocar o que é que eu quero ver aqui. Eu quero seguir perfis que tem a ver com o meu nicho de mercado. Se eu sou doceria, eu quero ver fornecedores, eu quero ver... E onde é que eles estão? Sim. Entendeu? Então, o TikTok, que aí eu disse, eu não vou pro TikTok, é só dancinha. Não, não é só dancinha. Tem muitos tutoriais, tem muitos ensinamentos. Aí todo mundo migra, né? Quando lança uma rede dessa, tem um outro que é o Quai, ou Kawaii, que é rival do TikTok, começou com dancinha também, e aí depois se migrou. Os produtores de conteúdo estão em todo lugar. E as marcas, as grandes marcas, também entram. Isso. Mas eu não gosto de rede social. Então não entre nas redes sociais, mas também não reclame. Porque o seu concorrente entra e faz muito comércio, muito negócio. Você falou uma coisa interessante aí. Hoje, vamos lá, hoje a gente está ainda no período pós-pandêmico. A pandemia ainda está aí. Né? A gente está mas no momento ápice da pandemia, muitas empresas foram forçadas a ir para o digital, que estava só no físico. Foram forçadas e mesmo sem saber, tiveram que era para poder chegar no cliente. Então assim... Hoje, então houve uma crescente muito grande nesses últimos 2 anos de comércios, de empresas, de pessoas que entraram na internet de maneira geral. Agora também tem um detalhe, na hora que você entra na internet, tem que ter a rede social, você cria, ela é sua, beleza? Mas no momento que houver um apagão, como aquele de outubro do ano passado, quantas pessoas ficaram sem vender seus produtos? Quantos comércios tiveram um déficit imenso na sua renda. Por quê? Porque quando a gente fala de empresa, de marca multimídia, ela tem que estar presente em vários locais. Então, assim, caiu o Instagram, que é o mais dominante.
Aí o pessoal, opa, vou lá pro WhatsApp, que é o mais rápido, todo mundo tem. Não estava funcionando. Aí foi pro Facebook, do mesmo jeito. Aí foram pro Telegram. Muitos migraram pro Telegram, certo? Porque o WhatsApp, Facebook e Instagram é a Meta agora. Isso, a Meta. É um dono só, Isso. É uma corporação só. Isso. Do Mark Zuckerberg. Mas aí se o indivíduo fosse para o TikTok, o Kawaii, o Instagram, o Telegram, funcionou normalmente. Isso. Foi um apagão do Meta, né? Do Meta, isso, da Meta. Que aí já faço alusão com o metaverso. Sim. Que aí a gente também tem que estar ciente que o mercado hoje, com a internet das coisas, com o avanço de tudo, o Big Data, que é onde também é o papel do administrador, do empreendedor, ele tem que estar ciente que isso vai ser uma crescente. Né? Então, o metaverso está logo aí, já tem coisas acontecendo da inteligência artificial, da automação industrial. E quando se fala de redes sociais, tem muita coisa que, pronto, tem vários robôs aí respondendo, fazendo as coisas. E aí também tem que ter um cuidado. Fake news. Né? Sim, aí calma, que é muita coisa que você está falando ao mesmo tempo. Tenha calma. Vamos por partes. Que o mundo é digital, em sua grande maioria, no seu maior tempo, isso é fato. Você sai de casa, passa num ônibus, tem um cartão, né? Você compra uma água, compra um sorvete, em algum lugar você passa o seu cartão Nubank, que é um cartão, estou citando Nubank, que é um cartão simples, sem tarifa, tal, digital, mas pode ser um outro banco. E assim por diante. Você abre o seu celular, que é altamente conectado à internet, você pesquisa alguma coisa no Google, e ele está mostrando, você quer saber onde vai chegar em algum lugar, usa o mapa, ele sabe onde é que você está exatamente, e assim por diante. Tem vários documentários no YouTube falando sobre isso, né? Só que isso tem um lado bom e um lado ruim, né? A gente tem que lembrar sempre do Big Brother, mas não é o programa, é o livro, né? O livro do El, que falava sobre essa sociedade completamente mapeada, completamente filmada em todos os lugares. O livro é 1984. Compre e leia, é domínio público, então ele está bem barato, R$10, você compra esse livro. Hoje nós vivemos isso, fato. E aí, eleições estão sendo decididas, né? Existiu a primeira, a número 1, que foi a eleição de Barack Obama, em que ele usou muito o digital, muita propaganda digital, mas muita propaganda digital. Ele não utilizou fake news, mas ele utilizou muita propaganda digital, muita inteligência artificial para saber o que o leitor queria ouvir, e aí ele dizia. Isso aí é um marco. E a partir daí, outras eleições no mundo inteiro, inclusive no Brasil, tiveram o dedo da internet das coisas, né? E aí você tocou no assunto da fake news. As pessoas recebem coisas absurdas e acreditam nessas coisas. Mas não vamos falar sobre fake news hoje. É um tema para um outro convite. Eu queria saber o seguinte: existe um horário bom para turbinar uma publicação? Volto à questão da nossa entrevista. Eu tenho uma empresa de pequeno e médio porte. Como é que eu devo me posicionar? Você falou muito bem sobre a questão da comunicação, do posicionamento, de entender o que o teu cliente quer ouvir, portanto, dar um post colorido, grande, fazer um vídeo, não precisa ser dancinha, ainda bem, fazer um vídeo e tal, usar bem o story, usar bem o Reels, usar bem o chat, né? O direct, enfim. Sim, comunicar bem com o teu cliente, não deixar ele no vácuo, eu acho absurdo. Tem horário? Olha, as próprias plataformas, elas
quando você está no perfil comercial, perfil profissional, eles, pronto, falando de Instagram, que é o mais dominante, ele dá, nos insights, ele lhe mostra como é que é o perfil do seu público, se a maioria, a questão se é tanto por cento é homens, tanto por cento é mulher, os horários em que eles estão online, e aí pronto, quando ele apresenta esses horários, aí você tem que ir nos horários em que eles estão. Então, geralmente, os melhores horários de se postar, seja independente falando de Instagram, tá? Em Reels, se é no feed, se é no Story, os melhores horários são 7 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 18 horas, 19 e 21. Esses são os melhores horários de você fazer uma publicação, porque a maioria da sua audiência está lá. Então, lives o pessoal gosta de marcar e já tem lá, o próprio aplicativo tem contagem regressiva, e aí você vai fazendo a sua comunicação para aquele público estar lá na live naquele momento. Então, assim, existem horários e também existe o seguinte, existem pessoas capacitadas para fazer aquilo para você. Se você está abrindo seu próprio negócio, então existem agências, existem consultores, existem pessoas que têm a expertise para aquilo. Ah, eu quero abrir o meu negócio na internet, mas eu não sei nem para onde vai. Chame alguém. Agora, também é importante frisar o seguinte, que aí é onde entra também outros erros na rede social. É a questão de não adianta você contratar, aí também aquela agência ele diz, olha, seus melhores horários, você tem que fazer 2 publicações diárias. Mas aí o concorrente posta 5. Nossa. E aí você está perdendo visibilidade, você está perdendo cliente, você está perdendo venda, né? Então assim, é importante você saber da questão do horário. Quando você perguntou a respeito da paleta de cores, e aí a gente entrou no outro assunto, mas aí você citou empresas aí, citou o Nubank. O Nubank tem a marca deles, ela é uma marca humanizada. Qual é a cor? É o roxo, que transmite confiança, você usou da praticidade, certo, né? Então, quando a gente vai ver a questão da paleta de cores da sua marca, você tem que condizer com o seu mercado, certo? A maioria dos fast food, das empresas que vai trabalhar com comida, usam vermelho, usam laranja, certo? Então, assim, a sua paleta de cores, ela também tem que gerar harmonia, certo? Então, assim, existem pessoas capacitadas para isso, existem locais que qualificam também, se de repente, eu não quero pagar para ninguém, eu quero aprender. Vá atrás, tem locais que ensinam, certo? Agora, não é legal você ficar comprando pack, que existe por aí, pack de artes prontas e não sei o quê. Não é muito legal você ficar comprando se você não tem a habilidade de editar. Isso. Certo? Tem muita gente que vende, que cria, bota para vender, mas não tem, a pessoa que compra não sabe para onde vai. Não, eu estava pensando eu criei uma conta, como é que chama? Uma conta profissional, vou chamar assim, né? E disse, não, vou criar essa conta profissional porque imagino que todo mundo tem uma conta oficial ou profissional, eu estou fazendo uma transição de carreira, eu vou abrir a clínica psicológica, então eu vou criar uma conta profissional, comercial, enfim. Só que aí, eu só tenho horário para postar depois de meia-noite. Entre meia-noite e 7 da manhã, quer dizer, ninguém está acordado meia-noite para olhar, Jean e tal. Então, é como você fala, um caminho, e também não vejo a menor graça em rede social, preciso gostar mais disso aí. Mas um caminho é esse, é de contratar um consultor, contratar uma pessoa que trabalhe com isso e que vá gerenciar a sua conta. Você, obviamente, esse consultor deve fazer um briefing, né? Deve fazer uma entrevista, conversar, o que eu quero, o que eu não quero, que é isso que eu devo fazer em algum momento. E a pessoa gerencia horário, postagem, enfim. Porque se depender de mim, é uma derrubada grande. Bruno, e aí, aproveitando isso que eu estou colocando, né? Eu tinha um perfil pessoal e criei um perfil profissional.
acabou que eu nem postava num, nem postava no outro. Num porque não tinha tempo para postar no pessoal, porque as pessoas me conhecem, meus amigos que frequentam e tal. Então não preciso estar postando negócio que eu estou vivendo com a pessoa, com as pessoas. E no profissional eu ia, quando eu me lembrava de postar, quando eu tinha algum tempo para postar, era realmente 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, que é quando eu estou mais tranquilo, vou pensar numa postagem e tal, escrever alguma coisa e tal. Então acabou que eu vou ter que mudar isso, ter que me organizar para postar durante o dia nesses horários que você colocou, ou contratar uma pessoa que gerencie isso. Aí a coisa está largada lá, a bem da verdade é essa. Vale a pena uma pessoa ter uma conta pessoal e uma profissional bem rapidinho? Olha, assim, primeiro de tudo você tem que ter como administrar as duas coisas. Sim. A conta pessoal e a conta profissional. E saber das consequências de quando você vai se posicionar. Então, pronto, vale a pena? Leva tempo. Leva tempo. Mas dá para você conciliar? Dá sim. Tem muita gente aí que tem o seu perfil profissional e que tem o seu perfil pessoal. O perfil pessoal, como você disse, a maioria a família, e a dica é deixar ela privada. Deixar ela privada para só você adicionar nela aquelas pessoas bem mais íntimas, sim, porque aí você vai publicar algumas, né? Que aí você coloca restrito a quem? A seguidores. Que aí também... isso que é um problema, acaba sendo um problema, porque ela está lá, né? Então, as pessoas veem, e aí as pessoas querem entrar. Imagina, eu que dou aula há 19 anos. Aí quer entrar, e você, não, entra só na outra. Aí a pessoa fica com raiva. Pô, não deixou eu entrar. Enfim, Por isso que eu falei da consequência. Quando você opta por esse caminho de ter dois perfis e de repente um é privado, certo? A pessoa, uma consequência, é outra pessoa, poxa, por que não me colocou lá também? E uma pergunta, exato, tem esse estresse aí, e tem outro que é o seguinte, Bruno, eu, né, na minha idade, psicólogo, eu tenho que fazer dancinha para turbinar a minha rede social? Olha, se o seu público quer dancinha e você quer comunicar esse pessoal, fica à vontade, faça. Agora, não é obrigatório. Como ele disse, TikTok, Reels, que é os vídeos curtos, você pode fazer muitas coisas. Pronto, você pode pegar um livro desse aqui, dar uma dica de livro, fazer um Reels, um vídeo curto. Não é obrigado você dançar para divulgar o livro. Né? Eu vejo muito aí, muitas empresas entrando nas trends, entrando aí nas músicas virais, mas às vezes poxa, não faz sentido esse negócio com essa música, com essa dança, não faz sentido. Tudo passa por uma questão, boa comunicação. Isso. Bruno Soares, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso jornal Potiguar Notícias, segunda edição. Eu que agradeço, obrigado a todos que acompanharam. Satisfação. Uma aula de redes sociais, uma aula de marketing nas redes sociais. Eu espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até segunda que vem. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas,
diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte.